Opa pessoal, Renato da Riva, tudo bom? Nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês, né, como fazer sublimação na lonita sublimática, né? Então eu vou ensinar vocês a fazer a estampa assim, fazer a sublimação nela e no final do vídeo montar o chinelo com ela, colar a lonita em cima do solado e dar o acabamento aí, deixar bem bonito. Então inicialmente vamos precisar aqui da lonita, a lonita sublimática, o meu pedaço está aqui, a estampa impressa em papel sublimático com tinta sublimática, prensa térmica para sublimação, o ideal é de 180 a 200 graus, né? Dependendo da prensa térmica de vocês, e o tempo de 35 segundos. Então minha prensa está aqui a 194 graus. Vou estar com o meu celular aqui marcando o tempo de 35 segundos. Então vou posicionar aqui, ó. Colocar minha lonita aqui. Posicionar minha estampa em cima. ,35 segundos, pessoal. Quando eu bater 35 segundos aqui, eu tiro lá. Nesse meio tempo, vou apresentar para vocês aqui as lonitas, né? Temos lonita dourada. Esse modelo de lonita aqui o pessoal compra bastante da gente. Essas lonitas aqui você pode colocar elas direto no chinelo, no solado, né? Fazer o trabalho de vocês, a prateada. E temos outras estampas também, tá? E temos também a lonita sublimática. Que aí você estampa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. De frente pra câmera aqui, ó. A qualidade. A qualidade da imagem. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí direito. Fica brilhosa por causa dos glitter que tem na lonita, né? Vou fazer o outro pé agora. Vou fazer o outro pé aqui. Mesmo processo, posiciona aqui certinho a estampa sobre a lonita. Vai ser o mesmo tempo, tá? 35 segundos. E como eu estava falando para vocês, né? Temos várias estampas de lonita. Para quem tiver interesse em adquirir as lonitas, temos no tamanho de 1 metro por 1,40 m e no tamanho de 7 centímetros por 1 metro. Entre em contato com nossos vendedores, no final do vídeo vai estar aí o contato dos vendedores, para quem se interessar em adquirir os produtos, né? É só falar com o nosso canal de vendas aí. Bom, pessoal, outro detalhe que é bom frisar que fez a sublimação uma vez com o papel, não tente reutilizar ele, tá? Porque não fica bom a estampa. Então, ó, tô tirando da prensa aqui, ó. Mais uma estampa feita. A qualidade que fica. O brilho. Tá bom, né? Então tá feita aqui a estampa. O papel eu jogo fora, tá? Não tente reutilizar porque perde a qualidade na segunda vez que tenta fazer. Próximo passo agora, pessoal. Próximo passo agora é a borracha, o halogene e a cola de contato. Esse é o meu material que eu vou utilizar para colar a lonita sobre a borracha. Então eu vou fazer essa próxima parte, essa próxima etapa, e vou mostrar para vocês como é feito. Para vocês tentarem fazer aí, com certeza vocês vão conseguir, porque o que a gente procura fazer aqui nos vídeos é explicar da melhor maneira que você consiga fazer aí. Tá ok? Então eu vou dar uma pausa no vídeo agora e já volto com a segunda parte do vídeo. Bom, pessoal, então agora nós vamos para a segunda parte. Como eu falei, esse vídeo ele vai ter 3 partes, na verdade, né? A primeira, nós fizemos
a sublimação na lonita sublimática. Agora nessa parte do vídeo eu vou colar a lonita na borracha. E na última parte eu vou cortar o solado, né? Cortar o solado, deixar o solado acabado para vocês verem como é que fica. Como que é feita a preparação da borracha? Eu pego o meu halogênio, retiro do frasco maior a quantidade de halogênio que eu vou usar, pego proporcional o pozinho, que é o ativador, misturo num recipiente com um pano eu pego e esfrego em cima da borracha como se estivesse limpando ela. Deixo secar por meia hora. Depois que secou, eu pego a minha cola de contato, tá? Essa cola aqui, com um pincel, com um rolinho, eu aplico sobre a borracha. Deixo secar por meia hora também. Então vamos lá, recapitulando. Passo o halogênio com um pano. Depois de meia hora que o halogênio secou, como é que eu sei que ele secou? Eu vou e cheiro a borracha. Não tem mais cheiro do halogênio? Aí eu venho e aplico a cola de contato. Passo com um pincel, com um rolinho e deixo secar por meia hora também. Quando eu passar a cola de contato na borracha, eu também passo a cola de contato na parte de trás da lonita. A estampa está aqui, na parte de trás eu passo a cola de contato. Deixo secar por meia hora os dois. Depois que secou, pessoal, depois que secou tudo, para quem tem soprador térmico, usa o soprador térmico. Quem não tem, pode usar secador de cabelo, também dá certo, viu? Ponho na temperatura maior que tem, com um ar mais fraco, e aí eu faço isso aqui, ó. Eu pego e ativo a cola. Esse processo aqui é para ativar a cola, porque a cola secou. E aqui eu vou ativar ela. Então, meus dois pedaços de borracha, eu passo o ar quente em cima. Em cima da borracha, tá? E eu passo aqui, ó, em cima da lonita também. Depois que eu fiz isso, tanto na borracha quanto na lonita, eu pego aqui, ó, vou pegar aqui meu soprador e vou posicionar aqui, ó, em cima da borracha. Vou em cima do outro pedaço. Tenho que fazer rápido para não deixar esfriar de novo, entendeu? Uma vez feito assim, ó, pessoal, uma vez feito, ele já cola, ó, já deu o taque, tá vendo? Já tá colado. Tá bem colado? Não, não tá bem colado, vamos ser sinceros. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou usar a minha prensa, ela já tá fria, tá? Minha prensa tá fria. Ah, eu não tenho prensa, eu não quero fazer na prensa, posso fazer em outro lugar? Claro que pode. Você pode pegar, colocar uma base reta, e coloca um peso em cima, uma pedra de mármore, uma tábua com mais peso em cima. Aqui eu vou deixar prensado, tá, gente? Minha prensa está desligada. Vou deixar secar, vou deixar ela aqui uns 15 minutos. Que é o tempo do quê? Da cola, o taque da cola, colar bem a lonita no solado. E não soltar mais, entendeu? Então essa foi a segunda parte. Agora eu vou preparar aqui para a gente fazer a terceira e última parte do vídeo, tá ok? Ação na lonita sublimática, né? Que foi essa etapa aqui, fazer a sublimação. A segunda parte foi colar a lonita na borracha, onde eu vou cortar o solado.
E agora a terceira e última parte, que é cortar. Então tô aqui, ó, já tá colado, tá vendo? Vou pegar a minha faca, vou posicionar aqui e vou fazer o corte na minha máquina. Essa minha máquina aqui é uma máquina excêntrica. Eu gosto muito dessa máquina porque o corte com ela é mais fácil. É uma puxada só. Puxei até o fim. Já está cortado, ó. Agora que eu desencaixo. Uma coisa que eu gosto de cortar com o solado depois de colar é por causa do acabamento, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o acabamento fica perfeito. Então esse aqui, ó, tá pronto. Chinelo com lonita sublimática, colado com halogem e cola de contato. O halogem e a cola de contato que eu usei. Usei soprador térmico, ou você pode usar também secador de cabelo, né? Quem não tem soprador térmico pode usar secador de cabelo, que dá certo também, pessoal. Vou cortar o outro pé aqui agora. Bom dessas máquinas aqui, ó, que você não precisa fazer muita força. Você pega uma máquina hidráulica, você tem que ficar mungando, cansa o braço, né? Máquina excêntrica não, máquina excêntrica você, uma puxada só, já corta. Aqui eu destaco aqui, ó. Tá pronto o chinelo. A questão do acabamento que eu falei, ó. Então tá aqui, pessoal, ó. Chinelo pronto, feito na lonita sublimática, tá bom? Vou deixar no final do vídeo o contato dos vendedores. Para quem se interessar em máquinas, borracha, lonita, tiras, todo esse material usado aqui, nós vendemos aqui na loja Riva, tá ok, pessoal? Então tá aqui o nosso trabalho, o vídeo concluído. Fica a nossa dica aí do trabalho com lonita. A lonita não precisa ser sublimática, você pode pegar uma lonita que nem essa daqui, ó. Só colar no solado e cortar também. Então, para quem procura lonita, nós temos lonita nesse tamanho que é 1 metro por 1,40 m. Diversas estampas. Só falar com o pessoal aí da área de vendas da Riva. Beleza, pessoal?